Salve, salve, concurseiros e estudiosos de plantão, sejam bem-vindos ao Método QR. Eu sou o professor Ronaldo Paiva, seu professor da melhor matéria de todas, Direito Administrativo, porque é por meio dela que você entende a sua própria função pública, o cargo que você pretende ocupar. Então, preste bastante atenção, porque é uma matéria que vai facilitar não só a sua prova, como a sua vida como futuro servidor. E é importante que você entenda os pormenores dessa matéria para não errar nenhuma questão na sua prova. Então, foco, vamos gabaritar o seu concurso público. Tranquilo? Vamos para aquela apresentaçãozinha básica, apesar de eu já ter falado quem eu sou, né? Vamos falar o que a gente vai dizer hoje, né? Nossa primeira aula, nossa aula 0. Vamos tratar sobre um processo de introdução ao direito administrativo. Vamos falar sobre a administração pública primeiro, né? Por isso que é a nossa aula 0, nossa primeira aula do módulo, para que você consiga entender e chegar então às peculiaridades do direito administrativo. Essa aqui é a minha rede social, tá? Lá no Instagram, onde eu coloco coisas da vida e além de concurso público, né? É rede social, serve para a gente também expor algumas peculiaridades ali do nosso cotidiano. É bem legal, tá? Enfim, tá lá à sua disposição. Bom, é muito importante para a gente prosseguir o processo de conhecimento no direito administrativo que a gente tenha uma noção do todo, tá? E essa noção do todo, eu vou fazer um esqueminha aqui para que você consiga entender, ela é muito importante para que você consiga entender as legislações pertinentes ao próprio direito administrativo. Às vezes você fica se perguntando, poxa, tem uma legislação de improbidade administrativa, tem outra ali que é um regimento jurídico da administração pública, do próprio servidor, tem uma legislação para comprar, contratar, várias legislações, né? Por que existe isso, né? É importante que você entenda o todo, justamente para entender o que é um regime jurídico de direito público, que a própria administração pública é regida por ele. Então vamos esquematizar, começando, portanto, com a própria administração pública. Vamos colocar ela aqui, ó. Administração pública. Essa administração pública, mais tarde eu vou falar mais sobre ela, mas como é que ela funciona? Para que ela serve? Ela é meio para quê? Ela é meio para uma finalidade macro, uma finalidade essencial, que é o interesse público. É o interesse coletivo, né? O interesse público. Agora, para essa administração pública funcionar, ela precisa se organizar, ela precisa ter um funcionamento, né, justamente para que ela consiga atender às necessidades, buscando, portanto, o interesse público. Então, no primeiro aspecto, o que ela vai fazer? Ela vai se organizar, vamos colocar de azul, ela vai buscar uma organização. E essa organização a gente vê na própria administração, na própria Constituição Federal, que é o processo de descentralização, é o processo de desconcentração, a criação de órgãos, a criação de entes, mas enfim, ela vai se organizar, vai contratar agentes públicos mediante concurso público ou processo seletivo simplificado, ela vai precisar de mão de obra e ela vai atender serviços específicos, serviço público, atividade de fomento, atividade de natureza policial, ela vai intervir, né, atividades de intervenção social ou intervenção no domínio econômico, enfim, ela precisa se organizar para prestar esses serviços na busca do bem comum, na busca do interesse público. Mas quando eu falo que ela precisa de agentes nessa organização, vamos colocar aqui, ó, ela precisa de duas coisas essenciais nessa organização, tá? Tem mais coisa, mas aqui são duas coisas essenciais para que você consiga entender. Um direito administrativo simplificado, tá? Ela precisa de pessoas e ela precisa de patrimônio. Isso aqui é muito importante que você entenda. Todo direito administrativo vai girar em cima de pessoas e patrimônio, tá? Pessoas e patrimônio. Eu estou falando de administração pública no patrimônio público, dinheiro público, erário. Eu estou falando então da aplicação do direito administrativo. Eu estou gerenciando pessoas, gerindo pessoas, férias, licenças, dispensas. Bom, eu estou falando então do direito administrativo, porque é esse ramo jurídico, científico, que vai regulamentar a aplicação da vontade governamental, claro, através da lei, mas ele vai aplicar então a esse indivíduo uma determinada norma para que ele cumpra em benefício da coletividade, seja se auto-organizando internamente para poder facilitar o processo de prestação de serviço, seja prestando o próprio serviço em si. Tranquilo? Mas quando eu falo de pessoas, lembre-se, pessoas eu preciso regimentá-la, eu preciso de normas.
justamente para que essas normas, com vínculo direto ao princípio da legalidade, eu preciso de normas justamente para definir o que o agente público vai fazer com o patrimônio, pelo interesse público. Esse conjunto de normas que vai ser aplicado na administração pública é, de fato, o regime jurídico de direito público. E quando eu falo norma, eu nem uso lei, eu uso norma. Porque é norma no sentido amplo mesmo, sabe? É norma que pode ser uma lei, pode ser uma jurisprudência, pode ser uma doutrina, pode ser um costume, né? Uma praxe administrativa. O fato é que precisa-se de uma orientação, e já dou a dica logo de cara, né? E, em princípio, essa orientação precisa ser oriunda da lei, tá? E a lei pode ser a própria Constituição Federal, não tem problema, ela também é uma lei, na verdade é uma macro-lei, né? Ela regulamenta todo o Estado, porque ela é a carta magna, a carta fundadora de um Estado. Tranquilo? Então eu preciso desse regime jurídico que vai ser aplicado aos agentes e também ao patrimônio. Afinal de contas, o patrimônio é dinheiro público, né? Faz parte do erário e o erário é dinheiro público, é um patrimônio público relacionado, inclusive, como um bem público. Tranquilo? É redundante, né? Mas é importante que a gente deixe bem claro, principalmente no início. Agora vamos dizer que aquele servidor, durante a execução do seu serviço, tirou proveito daquilo ou ele fez algum tipo de coisa que causou um prejuízo para a administração pública. Ele é submetido nesse regime jurídico a um processo disciplinar, a um processo de punição? Sim, sem dúvida. Essas normas que a gente está falando aqui, ó, todo esse conjunto normativo, meu relógio apitou, todo esse conjunto normativo aqui vai verificar e vai dar atribuição na administração de punir, de organizar, férias, de comprar / contratar. Eu sempre tenho que pensar assim, o regime jurídico vai orientar o agente público na execução do seu serviço, no conjunto de atribuições e responsabilidades que ele tem. Sem esse regime jurídico de direito público, ele de fato não consegue trabalhar. Até porque nós, servidores, nós só podemos fazer aquilo que a lei manda a gente fazer. Se a lei manda você ficar quieto, você fica quieto. Se a lei manda você agir, você age. Não é igual aquele princípio da legalidade do artigo 5º da Constituição, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Não. Esse princípio da legalidade é geral. Nós usamos o princípio da legalidade do artigo 37, lá no LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa legalidade na administração pública é, de fato, eu precisar de uma norma, precisar de uma lei, justamente para eu conseguir fazer. Se a lei não existe, eu não posso fazer nada. Eu só posso fazer aquilo que a lei determina que eu faça. Esse é o primeiro ponto básico de um servidor. Ele precisa de uma norma. Esse panorama normativo, que a gente começa a nossa aula de direito administrativo falando sobre esse regime jurídico, é justamente para que você consiga entender que esse quesito de organização e esse conjunto normativo de regime jurídico, que vai dar o regime jurídico da administração pública, é o meio necessário para atingir então os serviços. Como a administração pública vai atender à sociedade, vai atender tanto o seu público interno quanto o seu público externo. Externo, quando a gente fala, é a própria sociedade como um todo, globalizando tudo. Agora, interno é atender o próprio servidor, dando segurança jurídica para que ele execute as suas tarefas. Tranquilo até aqui? Isso aqui é só um escopo, ó. Isso aqui é só um escopo para a gente poder começar, então, as nossas aulas, né? O nosso trabalho efetivo. Vamos começar, então, dando aquela ênfase na organização. E é muito importante que você pense lá da Constituição Federal como o próprio Estado é organizado para que você consiga ter essa dimensão. Então, quando a gente fala Estado, o Estado ele é uma personalidade. O Brasil é uma personalidade. Aliás, o nome correto do Brasil é República Federativa do Brasil. É uma pessoa jurídica de direito público externo. Por que externo? Porque ele representa todo um conjunto cultural, todo um povo, todo um território perante os seus iguais, ou seja, perante outros países.
É muito importante que você tenha essa noção. Agora, para eu ser um Estado, eu preciso ter uma composição elementar. A gente vai chegar na administração pública logo, logo, tá? É nessa composição que a gente precisa dimensionar aonde está a administração pública. Então, o primeiro elemento do Estado, território, né? Vamos começar aqui dentro de uma ordem lógica, né? Eu tenho, vou botar de azul, território. É claro que eu estou falando de um conceito jurídico, tá? Mas se alguém te perguntar o que é um território, você pode se limitar, sem problema nenhum, ao mapa geográfico do Brasil. Não tem problema nenhum. Começa por ali, depois você vai ampliando, porque é um conceito jurídico. Existe a aplicação normativa do Brasil fora do Brasil? Bom, existe, mas vamos delimitar nesse primeiro momento, ao território que você vê no mapa, tá bom? Esse conceito, esse elemento do Estado é o elemento inicial. Agora, o que está nesse território? E diga-se passagem que território é o bem jurídico, não diria mais precioso que a vida, mas é tão precioso quanto a vida, porque é através do território que tem as relações humanas, tá bom? Mas isso é uma coisa da sociologia que não é a nossa matéria. Mas vamos lá. Próximo elemento, povo. E quando eu falo povo, olha só, também é um conceito jurídico. Aí o cara dá pala, ele começa a tremer na base. Como assim povo é um elemento jurídico? E vamos entender o seguinte, eu tenho uma relação de território com um determinado conjunto humano, né? Conjunto humano que habita esse território. Ele precisa necessariamente habitar? Não, não precisa. Ele pode simplesmente transitar. E o fato dele transitar nesse território incide sobre ele o que a gente chama de regime democrático de direito, né? De direito significa que a lei é suprema, a lei é para todos, ela é erga omnes. Essa relação jurídica de aplicação da norma a qualquer pessoa, olha, qualquer pessoa, eu não falei cidadão, eu não falei nacional, eu não falei estrangeiro, eu não falei criança, eu falei qualquer pessoa que esteja no território e por ela incide a norma brasileira é considerado, portanto, povo. Por isso que é um conceito jurídico, é um conceito abrangente, é um conceito aberto. É isso mesmo, tá bom? Agora, o que vai unir esse povo com o território? Um terceiro isento. Um terceiro que vai governar. É o governo. Vamos botar então, né? É o governo. Agora, você concorda comigo que se você pegar um livro de história, você vai ver um governo absolutista, né? Governo que não tem nenhum tipo de legitimidade perante o seu povo? Existe, na história antiga a gente tem muito isso. Então, para que esse governo realmente consiga impor a vontade da coletividade, por isso um regime jurídico, né, democrático de direito, ele precisa ser um governo legítimo. Ele precisa ser um governo que tenha a sua soberania. Então, soberania é uma qualidade de um governo legítimo. É muito comum ser cobrado na prova dessa forma. Os elementos que compõem o Estado, território, povo e governo soberano. Tá certo. Mas se cair território, povo e governo, também não está errado, tá certo? Porque a soberania é uma qualidade, tá bom? É uma qualidade de um governo legítimo. Vamos colocar até de outra cor, que esse governo precisa ser soberano. E por soberano, nós entendemos que é um governo legítimo, tá bom? É um governo legítimo. Algumas doutrinas, eu não diria todas, mas algumas doutrinas, e faz uma lógica danada falar sobre isso, até porque a gente vive uma constante mudança nas cobranças de prova, então é importante que a gente coloque tudo na mesa, para que você consiga julgar melhor as questões de prova. Então vamos lá. Eu tenho um povo que habita determinado território e que tem a sua regulamentação de vivência, né, que vai ter ali um governo, justamente para poder reger os direitos, as obrigações, todos os deveres da sociedade em relação à sua legitimidade, tendo, portanto, um poder legislativo para fomentar as normas, as leis, né, para a sociedade, um poder executivo para poder executar e fiscalizar o cumprimento dessas normas e um poder judiciário para poder dirimir os conflitos sociais, sejam entre pessoas na aplicação da lei, seja entre o próprio Estado e pessoas, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. É o sistema jurídico. De toda forma, eu tenho que entender que tudo isso existe para uma finalidade.
e é aqui que eu quero chegar, algumas doutrinas colocam como elemento do Estado é que ele tenha uma finalidade. Então, coloque aí no seu material, porque isso vale muito, mas muito a pena. Vou colocar de verde, né? Verdinho, para diferenciar. Tudo isso deve existir para uma finalidade. Porque sem finalidade não há necessidade de organização. Eu não sei para onde eu vou, então assim vai, né? Como diz Alice ali no País das Maravilhas, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve. É importante que você tenha essa visão. A finalidade do próprio Estado, dentro dos elementos que ele tem, território, povo, governo soberano, é o interesse da coletividade, é o interesse democrático da coletividade, tá? Por isso, e daqui nasce aquele conceito que a gente precisa sempre trabalhar do regime jurídico, tá? O regime jurídico democrático e de direito. Isso aqui, ó, é uma grande evolução, porque a lei ela é erga omnes. Erga omnes significa para todos e sobre todos, tá? Muito importante para você nos seus estudos jurídicos. Toda vez que a gente fala assim, é lei, o presidente está sobre a lei? Não, não está. O ministro do STF está sobre a lei? Não, não está. A lei está sobre todos. Ela é erga omnes, sobre todos os homens. É esse sentido que você precisa entender. É o conceito real de sistema democrático, de regime democrático de direito, tá bom? Agora, onde é que está a administração pública nisso tudo? A administração pública está na finalidade. A administração pública, ela está aqui, ó. Aqui está a administração pública. Porque qual é a finalidade? Não é a ordem social? Não é o bem-estar social? Não é a coletividade, justamente por ser democrático? Sim, então tudo isso eu tenho que levar em consideração para melhor administrar os recursos, a mão de obra, a aplicação de serviços, a fiscalização no cumprimento de normas. Isso tudo é administração pública. Bom, e quando a gente fala de direito administrativo nada mais é do que uma ciência que tem princípios próprios, que tem normas, mesmo que esparsas, mas normas próprias, para poder estudar e aplicar a própria administração pública, né? Mas vamos chegar lá, a gente vai falar sobre um conceito. Mas é importante que você entenda isso tudo, é para a gente falar sobre a finalidade, né? É esse conceito que você precisa realmente saber. Tranquilo? Até aí. Só que quando a gente fala de funções de governo e funções de administração pública, não é que elas se misturam. Ela, na verdade, ela não se mistura. Ela tem uma delimitação, uma linha separando os dois, mas governo, ele tem uma pegada mais discricionária. Por quê? Porque ele é estratégico. Ele foca, por exemplo, na criação de uma norma, na criação de uma lei que vai buscar, né, é abstrata, ela vai buscar o bem-estar social. O direito administrativo, enquanto administração pública, vai aplicar aquela norma de fato, porque ele precisa da norma para poder aplicá-la e fiscalizar. Vamos separar isso? Vamos esquematizar isso para ficar bem mais claro para você, até porque você tem um material mais organizado. Então vamos falar sobre governo e administração. Toda vez que eu falo isso aqui, ó, eu tenho que vou botar uma caixinha para cá e uma caixinha para cá e eu vou puxar setas, tá? Vou puxar setas para ficar mais fácil. Quando eu falo de governo, eu tenho que se lembrar que eu estou falando de uma função política, tá? Uma função política. Por que é uma função política? Que faz parte, né, da esfera política da administração pública? No seu sentido lato, o governo entra, inclusive, na administração pública. Mas quando eu falo governo isoladamente, eu tenho que lembrar que o governo ele tem uma função política, estratégica. Como é que o governo, da cabeça do governo sai uma lei? Não é assim. Ele vai analisar, por exemplo, como é que eu vou administrar o orçamento do ano seguinte. Então, bom, eu vou investir mais em saúde.
eu vou investir mais em educação, vou investir menos em transporte público, vou investir mais ou menos em saúde. Veja, isso são visões estratégicas, não é porque ele simplesmente quer, ele tem que analisar o todo, né? Isso não é administrar, sim, claro que é, mas isso é uma função política, estritamente política, tá bom? Política a gente entende e coloca no seu material que ela é estratégica, tá? Estratégica. Esse aqui é um ponto muito importante, já vi muito isso, mas muito na prova. O que ele traz como essa função estratégica? Ele vai trazer o seguinte, um sentido inovador. Quando eu falo sentido inovador, a essa visão estratégica, lembre-se, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, o que inova no ordenamento jurídico? A lei. Quem faz lei é o governo, na figura do seu poder legislativo. Mas ele faz isso sempre buscando o bem comum, buscando o interesse público, buscando a ordem social, buscando a prestação de um serviço. Lembre-se, mas ainda é abstrato, ainda é estratégico. Aí eu vou aplicar quando isso chegar na mão da administração pública. Mas, por enquanto, são funções políticas, funções de governo. Tranquilo? Vamos esquematizar mais ainda. Quando eu falo em administração pública, vamos mudar a cor para ficar diferente, né? Vou botar azul. Quando eu falo em administração pública, eu estou falando que ela tem uma função técnica. A função dela é técnica. Por que técnica? Porque ela é a aplicadora da lei. A administração pública, ela não inova. Ela pega a lei e aplica a lei. Vamos lá. Eu preciso contratar mão de obra com vínculo jurídico direto na administração pública. Como é que eu faço isso? Vamos fazer um concurso. Vamos fazer um concurso. Não, eu não quero fazer um concurso. Então vamos terceirizar. Vamos fazer um contrato. Vamos contratar através de um processo licitatório. Mas sai da minha cabeça? Não, está lá a lei de licitações, eu posso fazer isso. Posso fazer um concurso público? Sim, está na 8.112 e está na própria Constituição Federal. Eu quero vender alguma coisa na administração pública. A administração simplesmente fala assim, vamos vender? Não, tem que ter a norma, tem que ter a lei. Aí ele pega lá, vamos fazer um leilão, vamos fazer uma concorrência. Isso está lá na lei. Por isso que ela não inova, ela simplesmente aplica a lei. Seja num juízo de oportunidade, conveniência e oportunidade que ela tem do momento, mas ela não pode fazer nada do zero. Tem que ter um amparo inicial sempre mediante a lei, mediante a norma, para que ela seja aplicadora. Então coloque, como eu falei que ela é estratégica aqui na função política, aqui ó, ela não inova. Ela não pode inovar porque ela vai aplicar a lei. Ela é uma cumpridora, ela cumpre a norma e não só cumpre, ela também fiscaliza o cumprimento da norma. Entende isso? Faz essa separação que fica bem tranquilo para você. Mas vai ficando claro, com o tempo, com os módulos posteriores, as informações vão se encaixando mais claro, tá bom? Para você. Importante que você saiba essa distinção entre a função governamental do Estado e a função de administração pública do Estado. Tranquilo? Agora, uma coisa bem interessante. Quando eu estou falando de governo, função de governo, eu estou falando que ele tem uma função estratégica, não falei? Então ele pode decidir. Não pode decidir? Quando a gente fala que ele tem um poder de decisão no direito, né, na vida, mas no direito a gente dá um nome para isso, tá? Todas as atividades, as funções de governo, exigem do governo um poder de escolha. Esse poder de escolha para tomada de decisão é chamado de discricionariedade. Então ele tem discricionariedade. Vou colocar de vermelho isso aqui. E eu ainda vou botar um marca-texto. Discricionariedade. Ele pode decidir, porque é político, é uma função política, né, governamental do Estado. Agora, em contraposição, lembre que eu falei, em contraposição, quando eu falo de administração pública, a administração pública ela não inova, a administração pública aplica a lei. Então ela tem um vínculo, pode ser mínimo, pode ser completo, mas sempre tem que ter uma base. A base é onde? A lei. Tem que ter, tá? Tem que ter
a lei para nortear a administração pública. Então ela é vinculada ao regime jurídico. Ela é vinculada ao regime jurídico, ela não pode sair do regime jurídico. Pode aplicar outras fontes? Pode, mas o pressuposto inicial sempre será a lei, tá? Então existe um vínculo. Vamos colocar aqui que ela é vinculada, né? Ela é... Opa, peraí que aqui foi outra coisa. Ela é vinculada, ainda vou botar aqui, ó, ao regime jurídico. Isso aqui cai bastante, tá? Porque muita gente confunde. Quando eu falo de poder discricionário, de poder vinculado, a galera traz lá a questão do poder para esse conceito inicial. Eu não estou falando ainda de poderes. Estou falando de um pressuposto, de uma premissa, sabe? É uma premissa. Quando eu falo de função governamental, o governo vai decidir estrategicamente o que vai fazer. Então é discricionário, poder de escolha. Pode escolher. Quando eu falo de administração pública, que ela é aplicadora da norma, ela faz cumprir a norma, ela fiscaliza o cumprimento da norma. Veja que tudo tem norma, então ela é vinculada à norma, ela é vinculada ao regime jurídico normativo. Então é isso, é um pressuposto das duas esferas, seja a função governamental, seja a função de administração pública, tá bom? Então a gente está conseguindo prosseguir. Calma, calma que é inicial, é nossa primeira aula ainda, nossa aula 0. Talvez essa aula fique até disponível no YouTube, mas é importante que você tenha essa visão inicial da administração pública, justamente para que a gente chegue no direito, tá bom? No direito. No direito administrativo, claro, né, Ronaldo? Não vamos fugir do direito, porque o direito é um mar de conhecimento. A gente está nichando aqui, dando profundidade em um ramo jurídico, que é o direito administrativo. Agora, pegando a administração pública e trazendo para o sentido organizacional, para o sentido de prestação de serviço mesmo, eu tenho o que a gente chama de sentidos da administração pública. E olha só a palavra, sentidos, é de fato como você sente, tá bom? Como você sente a administração pública? Como você enxerga a administração pública? É assim mesmo. Para de dificultar as coisas e facilita a sua vida nos estudos, tá? Não tem para onde errar. Esse sentido, o primeiro sentido, lembra que eu falei lá naquele slide inicial? Eu preciso me organizar, não é? Então vamos colocar, é um sentido orgânico, é um sentido subjetivo, é um sentido formal. Eu preciso me organizar, me formalizar através de sujeitos, justamente para que eu consiga executar a minha finalidade, aquilo que eu busco na administração pública. Então vamos colocar o primeiro aspecto aqui, ó. O sentido, canetinha, vou botar aqui azulzinho, sentido orgânico. Formal. Subjetivo. Essa é a palavra que mais cai, tá? Grava assim, sujeito, subjetivo, tá? Subjetivo é uma coisa implícita, uma coisa da cabeça, né? Então bota sujeito, o sujeito da relação. Quem é aquele cara que vai prestar o serviço para você? É o policial? É o professor? É o técnico judiciário? É o bancário? Quem é aquele sujeito que vai te oferecer um serviço, que vai prestar o serviço para você enquanto cidadão, tá? Enquanto um povo, né? Não é um cidadão, enquanto povo, porque todo mundo tem direitos, seja mitigados ou seja amplo, mas todos têm direito, a gente já sabe disso. Incide a norma para ele. Então esse sentido orgânico, formal, subjetivo, eu vou entender quem? Primeiro cara aqui, ó, que eu vou colocar, são os agentes públicos. É o primeiro que a gente coloca na cabeça, né? Qual o sujeito que você vê? Qual o primeiro contato que você tem? Os agentes públicos. Deixa eu apagar, porque ficou feio, que nem minha cara. Vamos de novo. São os agentes públicos. Esse é o primeiro cara que você enxerga, não é? Agora, esse agente público trabalha em algum lugar. Também é um quesito de organização. Ele trabalha num órgão, não é? Ele trabalha, o agente público trabalha dentro de um órgão público, né? Ele vai lá. Quando eu falo órgão, ó, nós teremos aula sobre isso, tá? Mas por enquanto eu quero que você entenda esse quesito organizacional que a gente está falando. A gente está falando também, ó, por exemplo, das entidades públicas.
Nós estamos falando também dos entes. Vou botar só entes. Vou botar entes federados, né? Para ficar mais claro. Entes federados. Quem são esses caras? O agente público é o concursado, né? O agente público não precisa ser concursado, a gente sabe. Mas o agente público é aquele que está prestando um serviço para a sociedade. É dado para ele um conjunto de atribuições e responsabilidades. Seja ele não remunerado, seja ele temporário, seja ele estabilizado, não importa. É qualquer pessoa que está prestando um serviço para a sociedade. São os agentes públicos. Tranquilo? É uma matéria, um tópico, inclusive, de editais. Agentes públicos. Esse cara está lotado dentro de um órgão, onde ele trabalha. Tá? E esse órgão tem um propósito, sei lá, é um órgão de recursos humanos, é um órgão policial, é um colégio, tá? Um colégio público, é um órgão. Esse órgão é um local de execução das suas tarefas, tá? É um local. Agora eu também tenho as entidades. Entidades é um processo de descentralização da administração pública. Quando ela não tem condições de realizar determinada tarefa, ela descentraliza, ela entrega essa tarefa ao terceiro e fica fiscalizando de longe, né? Tutela, fica fiscalizando. Então essas entidades não prestam serviço público, tipo INSS, é uma autarquia, é uma entidade, então presta serviço público, faz parte de um quesito de organização. E os entes da federação? Os entes da federação são a União, os estados, Distrito Federal e municípios. Esses caras aqui, com certeza, né, inclusive estão no topo dentro desse critério de organização, seria essa ideia. Entes, entidades, órgãos e agentes públicos. Tranquilo aqui, né? Até aí, tudo bem. Isso, a gente fala que esse sentido orgânico, formal, subjetivo, mas mesmo assim é importante que você veja o seguinte, isso, organizacionalmente, isso aqui, ó, tem um viés estrito. Por que estrito, Ronaldo? Porque eu posso ampliar. Eu posso dar nesse sentido orgânico, formal, subjetivo, eu posso ampliar. Como assim ampliar? Eu posso colocar aqui, ó, o político. Eu posso colocar aqui a esfera governamental. Quem é a esfera governamental? É o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Não são eles? Mas quando eu coloco eles dentro disso aqui, dentro dessa prestação, né, dentro desse sentido organizacional, eu estou ampliando e cai assim em prova. Então fique atento, ó. Vou colocar aqui. Tá? Governo. Coloquei de outra cor, porque quando eu insiro ele, ó, não está em mim, deixa eu botar na tela. Quando eu insiro ele, eu estou ampliando, ó. Amplo. Então, como é que você tem que entender isso? Dessa forma. Sentido orgânico, formal, subjetivo, na organização do Estado, quem são? Os entes, as entidades, os órgãos e os agentes públicos. Sentido estrito. Agora eu posso ampliar? Sim, sentido amplo. Quem são? Como é que funciona essa organização no sentido amplo? Entes, entidades, órgãos, agentes públicos e governo. Eu simplesmente ampliei, tá bom? Cai essa distinção. Agora, de toda forma, esses caras aqui existem porque eles são meio para atingir uma finalidade. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo da administração pública? Por que ela se organiza? Se organiza para ficar bonitinho? Não, ela se organiza com um propósito, ela se organiza como uma finalidade, dando um sentido para a própria administração pública, né? Esse sentido é chamado aqui, ó, de sentido funcional. Vou botar até de outra cor, vou separar aqui. Sentido funcional, objetivo, tá? Esse sentido funcional, objetivo, é o objeto da própria administração pública. E é bem legal, porque quando você vai entender, quando você vê isso, você consegue entender como é que funciona a administração pública. A administração pública serve para quê? Ela vai estar enquadrada em 4 possibilidades. Isso aqui é uma doutrinadora, né, Maria Silva de Pietro, e isso aqui é amplamente difundido no direito administrativo e em concursos públicos. Então, decora isso aqui, porque também não tem nem decorar, é entender isso aqui. Isso aqui vai ser fácil para você. Vamos lá. A administração pública te presta serviço público? Presta.
Presta. Então é uma finalidade dela, né? Prestar serviço público. Ela te fiscaliza no cumprimento das normas? Polícia, por exemplo, fiscalizando, andando de viatura por ali, está fiscalizando se alguém não está cometendo nenhum tipo de ilícito, não é? Então isso é um critério fiscalizador. Vai lá e o agente da Anvisa vai lá no pastel da China, ali do China, para saber se os caras estão com a higiene em dia, ele está fiscalizando, não é? Está fiscalizando. A administração, vai lá naquela loja para saber se ela tem o ABITS, para saber se ela tem o alvará de funcionamento. Isso é um critério de fiscalização. Toda vez que fala fiscalização, a gente fala de polícia, né? É o poder de polícia. Então as atividades policiais, atividades do poder de polícia, que é uma atividade de Estado, também é uma finalidade: fiscalizar o cumprimento de normas. Ó. Serviço público, atividades de natureza policial. Atividades que são voltadas à manutenção do equilíbrio social, à igualdade material. Eu tenho que dar equilíbrio para a sociedade, não tem? Então eu vou dar fomento. Como assim fomento? Eu vou criar sistemas de bolsas, por exemplo, cotas, e dentre vários modelos que a gente tem que traz esse sentido de fomento para a gente. Quando eu tenho, por exemplo, uma paraestatal, o que é uma paraestatal? Só para que você entenda o meu exemplo. Imagina uma entidade privada, sem fins lucrativos, que atua em benefício da sociedade. Ela não tem fins lucrativos, ela não é uma empresa. Ela pode até ser considerada uma empresa, mas ela não tem fins lucrativos, ela não tem lucro. A renda dela são contribuições, às vezes de próprios associados, mas ela busca atender a sociedade, busca o bem comum, né? A finalidade é social. Ela está buscando então fomentar um determinado equilíbrio em determinada região, em determinada área. Isso é fomento, tá vendo? Isso faz parte de fomento. E a quarta situação é quando o Estado intervém, é um Estado intervencionista, né? Ele intervém. Isso acontece muito no domínio econômico, tá? Mas não é só no domínio econômico, não. A atividade de intervenção do Estado, por exemplo, quando o Estado se apropria de uma determinada área que não está atingindo o seu objeto social, o seu objetivo social. Uma área rural, por exemplo, que não tem plantio, que não tem nenhum tipo de criação, e ela pode ser desapropriada para atender uma outra finalidade social. O Estado intervindo, olha, ele está intervindo na sociedade. Quando ele abre um banco, o Estado abre por que ele vai abrir um banco? Sociedade de economia mista, porque ele quer participar dessa vida econômica e quer ajudar, através dessa vida econômica, a sociedade. Está intervindo no domínio econômico, na criação de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública. Você está entendendo? Então, essas 4 situações são os objetivos. O objetivo, a finalidade mesmo, sabe? A finalidade, a funcionalidade da administração pública. Então, vamos colocar o que é? Primeiro ponto, vermelhinho não, azul. Serviços públicos. Serviços públicos. Atividade de natureza policial. Atividade de fomento. E atividade de intervenção. Então, essas quatro vertentes aqui, como o Estado atende a sociedade, essa é a finalidade, esse é o objetivo da própria administração pública. Quando eu contrato os servidores, quando eu faço um concurso, eu falo contrato, as pessoas assustam. É porque é um contrato, eu faço um concurso público, vou fazer uma medição ali no estágio probatório do indivíduo, ele vai ganhar estabilidade, eu tenho um vínculo jurídico com ele, né? Trabalhista, inclusive, regido por um regime jurídico público, uma lei. Então é um contrato, né? Não deixa de ser. Tem obrigações de ambas as partes, sim, tem contrato. Então entenda isso. Para que eu preciso de servidor? Para prestar o serviço. Eu preciso de professor para dar aula nos colégios públicos. Eu preciso de policial para patrulhar e manter a ordem social. Eu preciso de fiscais tributários para controlar a arrecadação tributária. Então veja que eu preciso de mão de obra porque eu preciso dessa finalidade. Eu preciso atender essa finalidade, senão o Estado ele não tem economia, ele não tem ordem social, ele não tem a prestação de serviços essenciais à sociedade, para que a sociedade tenha, né, o sentido de igualdade, que ela tenha condições de ordem e progresso, para que ela possa progredir. Então, esses são os sentidos que a gente tem que falar na administração pública e é muito interessante que você consiga visualizar muito bem.
Bom, a gente já está com quase 40 minutos desse módulo, eu vou dar um breakzinho, é só um tempinho para você tomar um café, tá? Dar aquela respirada, beber uma aguinha, ir ao banheiro e voltar aqui com o tiozão, que a gente vai continuar a nossa aula de Direito Administrativo. Eu volto já, hein? Sai daí não.